Para fazer esse bolo cremoso de milho delicioso, nós vamos usar uma lata de milho verde escorrido, tá? De 180 a 200 gramas, a gente sabe que hoje em dia tem lata com 170 e 200 gramas, né? Essa daqui, se eu não me engano, tinha 170, tá? Então não tem problema, gente, é só 30 gramas de milho, não vai dar essa diferença toda na receita, não. Então, uma lata de milho verde escorrido, pode ser milho in natura também, tá? Se você tiver aí na sua cidade e tiver milho in natura, pode usar também. 2 ovos ou 100 gramas. Tenho aqui um quarto de xícara de óleo de soja. Gente, eu uso óleo de soja mesmo, não uso óleo de milho nem de canola porque fica muito caro. E, ao meu ver, não fica sabor residual, não, de óleo, tá? Então, um quarto de xícara ou 40 gramas. Lembrando que, pessoal, eu uso xícara de 200 ml, tá? E é muito importante que você saiba o seguinte, que as medidas em xícaras que eu passo para vocês, e eu só faço isso para facilitar a vida de quem não tem balança, as medidas em xícaras são aproximadas. Então, se você for seguir a receita, vai pelo peso que eu tô falando aqui em xícaras, ok? Tá bom? Só para ficar claro já isso. Então, um quarto de xícara de óleo, tô usando de soja, 40 gramas. Meia xícara aproximadamente, porque é um pouquinho mais, tá? Dá um pouquinho mais. Ou 100 gramas de leite de coco. Ai, Fernanda, mas tá muito caro. Procura aí no mercado que tem leite de coco barato sim, tá certo? Tô usando aqui, tô aqui anotando tudo, tá, gente? 3 quartos de xícara de leite, de leite integral, tá? Leite de vaca normal, ou 120 gramas aproximadamente, tá? 120 gramas é o peso que você vai usar aí. 3 quartos de xícara é aproximado, beleza? Só para não confundir aqui, que eu me deu uma confundida, ok? Então, 120 gramas de leite, aproximadamente 3 quartos de xícara, ok? Aqui eu tenho meia xícara de açúcar, eu tô usando açúcar cristal, ou 80 gramas. Tenho aqui 4 colheres de sopa de fubá. Isso aqui é fubá fino mimoso, tá? Ai, Fernanda, mas aqui não tem fubá. Posso usar flocão? Gente, até pode, mas vai ficar diferente o resultado. Posso usar biju? Pode, mas vai ficar diferente. Não vai ficar fininho igual o fubá, ok? Então, 40 gramas de fubá. Se você for usar o flocão, ou a milharina, ou o biju, usa o mesmo peso, 40 gramas. Meia colher de sopa de fermento químico, meia colher, tá? Porque esse bolo é embatumadinho mesmo. Esse bolo é um bolo cremoso, tá? Então você vai usar meia colher. Quando você for usar colher, gente, meça em colheres mesmo, nessas colheres medidoras aqui, ó, tá? Não pese. Por quê? Porque a nossa balança, geralmente, de casa, não é balança de precisão. Então, você vai usar aqui, ó, meia colher de sopa de fermento químico, tá certo? E eu tenho aqui, opcional, meio pacotinho de queijo ralado parmesão, tá? Ó, ele é fininho, ele é de pacotinho, e aqui eu tenho 25 gramas. Isso aqui é opcional, por quê? Porque o queijo parmesão, ele encarece muito a receita, né? Dependendo da região que você tá aí. Mas por que eu quis colocar o queijo parmesão? Porque ele dá um leve salgadinho na massa, dá um sabor de queijo, e como eu vou decorar esse bolinho com a goiabada, né? Ele vai ficar aí, eu posso vender um bolo como Romeu e Julieta, por exemplo. Fernanda, posso usar outro tipo de queijo? Se você quiser usar o meia cura, também pode, porque ele tem um sabor mais acentuado, tá? Agora, mussarela não vai dar sabor, tá, gente? Nem queijo branco também não vai dar sabor, beleza? Bom, então vamos lá, gente. Vou começar aqui, ó, pelo milho. Vou colocar o milho. Gente, bagunça. Tudo no liquidificador. Uma lata de milho, 2 ovos ou 100 gramas. Os ovos que eu uso é de aproximadamente 50 gramas.
100 gramas de leite de coco, 120 gramas de leite, 40 gramas de óleo de soja, que eu tô usando aqui, 80 gramas de açúcar, tô usando cristal, mas você pode usar o refinado sem problema nenhum. O refinado, inclusive, ele dissolve mais rápido do que o açúcar cristal, tá certo? E eu tenho aqui, se você for usar o queijo, você coloca nesse momento agora, tá? Antes de bater a emulsão. Eu vou bater essa emulsão por aproximadamente aí 40 segundos, só para triturar o milho e dissolver o açúcar. Depois que isso acontecer, aí sim eu vou acrescentar o fubá e o fermento, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora eu vou acrescentar o fubá, vou acrescentar o fermento e vou bater novamente só para misturar, tá? Não vou deixar horas batendo não, né? Não vou deixar muito tempo batendo não, tá bom? Pronto, depois que a gente acrescenta o fermento, não pode bater muito, tá? Veja bem, esse bolo cremoso de milho, eu tô fazendo ele nessas forminhas, por quê? Porque, gente, ele é muito cremosinho, é muito difícil de desenformar, tá? Então, assim, eu acho mais bacana você fazer nessas forminhas aqui. Terminou de bater a massa, colocou fermento, você já coloca nas forminhas. Meu forno tá pré-aquecendo, ok? Vou pré-aquecer aqui durante uns 10, 15 minutinhos, se você estiver falando de forno convencional. O que eu faço em bolos que são muito cremosos, que é importante? Você misturar antes de colocar nas forminhas, cuidado para não derramar tudo. E aqui nós vamos colocar aproximadamente, será que eu vou fazer caca aqui, gente? Aproximadamente 30 gramas em cada forminha. Como é um bolo cremoso, que não vai crescer muitão, não tem a regra de colocar 60% da forminha não, tá bom? Eu coloco aqui quase até encher mesmo. Quanto que eu coloco em cada forminha? 30 gramas de massa é o suficiente. Vai ficar um bolo bem bonitinho, tá bom? 30 gramas de massa, já pesei, só não tô pesando agora aqui porque eu tô indo a olho, mas já pesei quando eu testei essa receita nessas forminhas, tá certo? Bom, ó, então agora eu tô colocando aqui. Como vocês podem ver, apesar dessa forma ser um pouquinho maior do que as minhas forminhas, ela não tá abrindo e não vai abrir. E eu tô fazendo mó caca aqui. Daqui a pouco eu limpo, gente. Fernanda, quantas forminhas vão render? Vão render 23 forminhas dessa daqui, ó, aproximadamente, tá? Isso depende aí do tamanho da forminha que você estiver usando. Eu tô usando o número 2 e eu também posso colocar nas marmitinhas. Quanto que eu vou colocar nas marmitinhas? De 70 a 80 gramas, tá? Já eu limpo esse bagunço aqui. Vamos lá. De 70 a 80 gramas, ok? Bom, então só para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, tá? Prontinho. Antes de levar ao fogo, gente, se tiver pingado, igual pingou aqui, dá uma limpadinha para facilitar a vida de vocês na hora de vocês lavarem. Tá bom, ó? Não gosto de bagunça. E aí, meu forno já está pré-aquecido e eu vou colocar no forno, tá? Vamos lá. Essas forminhas aqui, geralmente eu coloco sem estar dentro das formas mesmo, tá? Eu consigo assar elas sem colocar dentro da forma. E elas assam numa boa. Vou mostrar para vocês as que eu assei aqui, já eu abro para vocês verem como ficou.
tá? Ó, na minha grade, claro que é um pouquinho mais trabalhoso. Se você quiser, você pode assar dentro de outras formas, tá? Aqui estão os meus bolinhos de milho. Vou dar uma apertadinha aqui para vocês, ó. E aqui é o bolinho feito na marmitinha. Olha isso aqui como fica. Ele fica como se fosse uma pamonhazinha, cremosinha. Tá certo, ó? E ó, fofinha, fofinho para comer com café. E se você colocar os retalhinhos de goiabada aqui dentro, vai ficar sensacional, pode ter certeza disso.